Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. A reflexão sobre a prática cotidiana é o nosso assunto hoje, no terceiro programa da série sobre a formação contínua de professores. São nossos convidados para o debate o professor da Universidade do Estado do Amazonas, Evandro Guedin, o professor da Escola Santo Inácio, em São Paulo, Uirá Fernandes, e a coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, Maria das Graças Nascimento. E a sua participação, como sempre, é fundamental. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Evandro Guedin, professor que é doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo, pela USP, coordenador da pós-graduação da Escola Normal Superior e professor da Universidade do Estado do Amazonas também. A sua principal linha de pesquisa, professor, é a formação do professor pesquisador desde a graduação, correto? Isso. E aí eu pergunto, o senhor fez no seu texto uma análise, uma abordagem da importância dos processos de leitura e escrita para essa formação contínua. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa análise e também dissesse como é que isso pode se dar nessa prática cotidiana, a análise desses processos e também nas discussões com os professores, entre os professores, quando eles fazem essa formação contínua na própria escola. Bem, os processos de leitura e escrita são fundamentais para a nossa cultura contemporânea. Mais fundamentais ainda para o professor, que é o agente, digamos assim, da cultura presente na sociedade. Então, os processos de leitura e escrita são fundamentais porque eles, de um certo modo, nos ajudam a pensar duplamente a realidade, as coisas, os conceitos, o conhecimento, o que nós somos, o que nós pretendemos ser e aquilo que nós buscamos. Então, de um certo modo, não há nenhuma possibilidade de desenvolver e construir um conhecimento, seja do professor ou para a sociedade, ou na universidade ou na escola, que não passe por esses dois processos de leitura e de escrita associado ao processo de reflexão e de pensamento. Então, de um certo modo, o que nós estamos propondo ao professor é que ele possa usar esses instrumentos e aprender a dominar o instrumento da escrita e da leitura como condição fundamental para que ele se torne sujeito autônomo do seu conhecimento. Portanto, um sujeito que, mais do que, ou tanto quanto ensinar, procura aprender como se aprende, para que possa compreender os processos cognitivos que o aluno também deve dominar. Então, me parece assim que a escola precisa ser um espaço de construção desse conhecimento de cada indivíduo e coletivamente através dos processos de domínio dos conceitos, do domínio da compreensão da realidade, e esse processo de compreensão se dá fundamentalmente através da leitura e da escrita. Da leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, e da leitura dos conceitos, entendido conceitos como a realidade que nós estamos transpondo para nós, para o nosso cérebro, e aí tentando ler o que ela significa. Então, me parece que o ponto de partida para a construção de uma reflexão e do conhecimento deve passar necessariamente pela leitura e pela escrita enquanto condição de desenvolvimento continuado de professor, da formação e
e dos alunos e aí por diante. Quero passar um pouquinho para o Irá que é professor de uma escola privada, né? E a sua tese de mestrado é sobre a produção do conhecimento na escola diante da crise na modernidade. Queria que você falasse um pouquinho desse seu estudo, quais foram as conclusões dessa sua tese e também um pouco de como se dá a formação contínua ou continuada, como queiram, numa escola privada, já que ela tem, uma escola tem um estatuto autônomo, né? A rede privada. Perfeito. Boa noite. Bom, eu não terminei a dissertação ainda, então as conclusões eu vou conseguir tê-las daqui a alguns meses, né? Mas, enfim, é uma... O que você vem observando dessa formação do professor? Perfeito. É uma discussão em cima, né, de como é que a gente pode pensar a construção, a produção do conhecimento dentro da escola, dentro de um questionamento, né, do paradigma da modernidade, iniciado aí, né, ou pelo menos aprofundado com o iluminismo e tal. E então, assim, o momento da minha pesquisa eu estou exatamente no campo agora, iniciando o campo, e eu quero ver como é que esse estatuto de ciência que a gente tem hoje, como é que esse conhecimento que é produzido na escola é interferido por essa discussão que a pós-modernidade coloca a escola hoje, né? Mas, como eu disse, eu preciso de um tempo ainda até para poder colher as informações e conseguir elaborar algumas conclusões. Agora, na sua prática, como é que se dá a formação contínua na escola em que você trabalha? Como é que você vê essas relações dentro, já que falamos aqui de escola pública, mas dentro de uma instituição privada? Como você mesmo afirmou, acho que essa questão da autonomia de uma escola privada é uma coisa muito, muito forte, né? Tem um caráter de empresa, de uma certa forma, mas acho que também depende muito da posição pedagógica e política que a escola se propõe a ter, né? A gente vê, né, eu já trabalhei em algumas escolas onde essa preocupação com a formação é praticamente inexistente, né? É uma situação onde depende praticamente da disposição, da mobilidade do professor para estar buscando aí uma formação contínua, um trabalho permanente. E no meu caso, né, além do próprio mestrado que eu tô fazendo, a escola é uma escola que eu acredito que seja bastante organizada, que tem uma postura pedagógica bastante explícita, né, bastante socializada com os professores, e que é uma coisa que não é muito comum, mas a gente tem reuniões pedagógicas quinzenais, tanto coletivas quanto individuais com a coordenação. Então esse é o espaço fundamental que a gente tem para discutir aí os problemas enfim, que acontecem dentro da escola. Por exemplo, que tipo de discussões são encaminhadas nessas reuniões? Por exemplo, questões filosóficas mesmo, de ordem, né, da filosofia da educação, de quais são os nossos objetivos enquanto educadores e como é que a gente pode recorrer à teoria para poder fundamentar essa prática. E, ao mesmo tempo, também discussão sobre processos de avaliação, sobre práticas em sala de aula, socialização de metodologias, de como é que a gente pode fazer algum trabalho em parceria com outro professor. Eu sou professor de história, então como é que eu posso estar fazendo algum trabalho com o professor de geografia, por exemplo. A gente conversa nessas reuniões, possíveis reuniões individuais serem modificadas para poder satisfazer essas necessidades dos professores, né? Mas eu acho que nesse sentido a escola ela tem que ter clara para ela qual é o seu próprio objetivo, né? E, consequentemente, organizar o trabalho em prol disso, que a gente está falando do projeto político-pedagógico mesmo, né? Então, acho que isso é muito fundamental, né? Que ela consiga orientar o trabalho do professor na medida em que ela tenha clara quais são as suas próprias intencionalidades, né? Tá certo. De educação. Professora Maria das Graças, como disse na abertura, é coordenadora de um curso de pedagogia, né, de uma universidade aqui no Rio de Janeiro, a Universidade de Estácio de Sá, e sua linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, tem a ver com a formação continuada do professor. Quais são os principais desafios da implantação dessa formação continuada nas escolas? A senhora também foi supervisora de uma rede de ensino do município. Como é que a senhora encara essa situação, a relação também das escolas com as instituições, né, ligadas a essa rede, tanto as coordenadorias quanto a própria secretaria? Como se dá a relação, como deveria se dar essa relação em prol dessa formação continuada do professor? Boa noite. A minha experiência, né, com formação continuada, sobretudo na educação básica, no ensino fundamental, se deu numa escola da rede pública do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos
durante 13 anos, a implantação de um projeto de formação continuada para os professores daquela escola, né? Nós tínhamos a possibilidade de termos um horário coletivo de reflexão, e utilizamos esse tempo, né, durante esses anos todos, fomos construindo, porque não existe um caminho só, né, e fomos construindo um projeto de formação continuada naquele espaço, que partia da lógica de que os professores eram produtores de saberes, né? Então as reuniões eram planejadas e executadas, né, e desenvolvidas pelo próprio grupo de professores, que era coordenado por mim como supervisora pedagógica, que era daquela escola da rede pública, né? Quanto à relação disso com a universidade, hoje na universidade em que eu trabalho, a gente tem um curso de pedagogia, onde o tema da formação continuada, ele atravessa o currículo em diversos momentos, em diversos componentes curriculares, né? Mas, para além disso, a gente também tem uma disciplina voltada para o estudo das concepções de formação continuada que estão presentes na realidade, né? Tanto na realidade dos grandes sistemas de ensino, que têm promovido algumas estratégias de formação continuada, tanto em termos de Brasil, como em termos de sistemas estaduais, como sistemas municipais e rede privada, né? E aí a gente tem um momento específico de sistematização dessas concepções no curso de pedagogia. Quer dizer, o que se entende por formação continuada, exato, já sendo discutido na formação inicial. Inclusive, elas fazem um estágio voltado para a formação continuada. Elas vão para as escolas públicas, preferencialmente, mas nem sempre, para as escolas normais também, observar os projetos de formação continuada que são desenvolvidos nesses espaços. Para avaliar de que forma se dá a formação continuada em seus vários campos, tanto na formação... Podendo até propor, né, programas para esses espaços. Tá certo. A gente já tem algumas perguntas aqui. A primeira é da Ariadne Josiane, da TV Escola de Porto Velho. Obrigada, Ariadne. Ela diz o seguinte: de acordo com o Evandro Guedin, professor Evandro Guedin, o trabalho do professor é um trabalho de natureza intelectual. Dessa forma, quais hábitos cotidianos o professor pode realizar para desenvolver e cultivar o pensamento reflexivo, crítico e investigativo sobre sua prática, professor Evandro? Bem, Ariadne, eu penso que, como mencionamos antes, um processo de leitura contínua, permanente, sistemática e cotidiana sobre as questões que nos tocam na escola e na sociedade, na política, na economia, é um elemento importante para a questão da reflexão. Uma outra questão importante nesse processo, junto à leitura, é a possibilidade de nós, enquanto professores, criarmos o hábito, então, de registrarmos as nossas experiências, sejam aquelas experiências significativas, importantes, que vão além que aquelas experiências que nós dizemos para nós mesmos assim: olha, eu fiz uma experiência que foi muito interessante e eu aprendi com ela. Nós não temos o hábito de registrar isso, nem de pensar sobre elas e nem de estabelecer uma relação delas com as leituras que nós fazemos. Então é importante que nós possamos pensar numa forma de registro enquanto documentação da trajetória da minha produção intelectual enquanto professor. Quer dizer, o professor é fundamentalmente um sujeito que trabalha com o intelecto, portanto ele é um intelectual da cultura, e nós costumamos dizer que ele deve ser um intelectual crítico acima de tudo, que ele tem que perceber a realidade criticamente, no sentido de poder avaliar, estabelecer um juízo de valor e propor novos valores para a sociedade. Então a escola e o professor devem necessariamente ter, digamos, esse trabalho intelectual como fundamental para o seu trabalho de desenvolvimento profissional. Então, por um lado, a leitura, por outro lado, o exercício da escrita e do registro, a relação desse registro escrito com as leituras, e aí então nós podemos chamar isso das teorias educacionais, em que medida que que as teorias nos ajudam a pensar a própria prática. Além desse registro ser importante
porque nós documentamos uma prática. Esse registro deve ser daquelas experiências exitosas, mas também daquelas experiências fracassadas. E nós achamos que temos que registrar somente aquelas experiências exitosas. Então nós pensamos que nós temos que registrar tanto as experiências exitosas quanto as experiências também fracassadas, porque na maioria das vezes nós aprendemos mais com o fracasso do que com o êxito, porque nós acabamos nos autoelogiando muito no êxito de uma experiência e acabamos não nos dando conta dos problemas que podemos ter enfrentado ao longo dela. O senhor tocou num ponto, professor, desculpa interrompê-lo, que ao que parece, assim, quem está de fora tem uma visão de que muitas vezes a educação tem um certo receio do fracasso. O fracasso é algo que não pode ser tocado, não pode ser discutido. E isso em todas as relações humanas, né, o fracasso faz parte, somos seres humanos, portanto, em algum momento fadados ao fracasso ou ao sucesso. O que o senhor atribui? Isso me corrija se eu estiver errada, se eu achar que a minha avaliação em relação a essa ideia do fracasso não é coerente. Eu penso que, por um lado, é um excesso de perfeccionismo, no sentido de que nós queremos ser perfeitos. O ser humano não é perfeito, ele é um ser em construção, por isso nós falamos em formação contínua, porque ele está sempre se formando permanentemente. Eu até arriscaria dizer que não há sucesso que não passe de alguma maneira, em algum momento, pelo fracasso. Aliás, às vezes nós aprendemos muito mais com um fracasso bem registrado, bem refletido, bem analisado, bem compreendido, do que nas experiências mais exitosas. Porque é justamente quando nós fracassamos que nós conseguimos perceber todos os limites que nós temos do ponto de vista metodológico, do ponto de vista epistemológico, então do conhecimento e dos conceitos que nós adquirimos. Aí a escola, e me parece que este medo do fracasso é mais uma condição cultural e de Estado do que do próprio professor, porque o professor, enquanto indivíduo e sujeito, não tem medo de errar. Ele sabe que erra e é no erro que ele consegue avançar. Ok, professor, a gente tem algumas perguntas, vamos tentar respondê-las. Eu sei que esse bloco é um pouco curto, mas vamos tentar. A Caterine, da TV Escola de Anápolis, obrigada, Caterine, diz: será que nós, professores, estamos desenvolvendo em nossos alunos esta reflexão, já que nós, professores, não temos esta consciência crítica? Professor Uirá. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque é um pouco o que o Evandro estava falando, né? A necessidade do professor, se o professor está estimulando, né, no aluno, que o aluno seja um estudante, alguém que estude, né, como é que a gente pode exigir isso do aluno se muitas vezes nem o professor tem a prática do estudo, né, da leitura, da escrita, da reflexão sobre o que se pesquisa. Então, é um desafio muito grande. E eu acho que uma saída para isso é mudar um pouco o papel do professor dentro da dinâmica, vamos dizer assim, da sala de aula, né? O professor sair um pouco desse papel de centralidade, de alguém que está ali controlando toda a situação do ensino e aprendizagem, né? Não sei, na minha prática eu vou percebendo que esse controle ele não é tão seguro quanto a gente muitas vezes imagina, né? Porque você tem, se é uma relação, se tem alguém do outro lado, né? E que você evidentemente quer uma outra subjetividade, com uma outra história, se você incluir isso, né, o produto dessa relação ele é incerto, ele é aberto, né? E então eu acho que esse é um ponto central, de que essa relação ela não está terminada, né? Certo. Essa segurança muitas vezes não é real, né? Eu queria aproveitar para tocar nessa questão do fracasso, porque sinceramente eu penso que o professor ele acha que ele não pode explicitar o fracasso muitas vezes do seu trabalho com o próprio aluno. Né? E é uma coisa que eu tento, no meu trabalho, quebrar um pouco esse paradigma. Né? Por que não socializar isso com o aluno? Por que não trocar? Né? Se isso é uma coisa compartilhada, por que isso não pode ser discutido de alguma forma com o próprio aluno? Né? A gente planejou fazer certa atividade, né? Se houve uma frustração, se tem uma sensação de fracasso, né? Isso é produto do nosso trabalho, meu com você. Né? Eu assumo meus 50% e você assume os seus. E acho que é mais coerente e
porque a gente tem que lidar um pouco com essa questão angustiante do professor, de querer achar que ele vai conseguir ensinar tudo a todos, né? É uma coisa muito complicada. Obrigada, professor. Bom, no próximo bloco vamos acompanhar um dos encontros no horário de trabalho pedagógico coletivo realizado numa escola de Guarulhos. Salto para o futuro, volta já.